para as pessoas. Então, eu estou a fazer um lançamento de uma profissional e é o primeiro lançamento do produto dela digital. E ela, no início, estava muito reticente a fazer o lançamento e não queria, que tinha receio, então como é que eu vou estar ao vivo, 3, 4 aulas, e isto é complicado, no YouTube, ainda por cima. E nós depois conseguimos convencê-la, eu, a gestora de tráfego, e fomos captando os leads, e ela chegou quase, não bateu, mas chegou quase aos 500 leads. Mas no total, no grupo, no total ainda ultrapassámos, portanto, há pessoas que se registram, mas não entram no grupo do WhatsApp. Portanto, no Sim. total deu 600 e muitos. E começámos, não é? Divulgação das aulas, e ela, eis que vamos para a primeira aula, 200 pessoas, começou a reclamar que estavam poucas pessoas a assistir ao vivo. Ora, para quem não queria dar nenhuma aula, porque tinha receio da exposição, vergonha, e depois, quando se viu na segunda aula, já estava a ganhar ali o bichinho, o entusiasmo, porque começou a ver como é que aquilo funcionava. Na segunda aula, ela já queria mais público. Quando se tivessem aqui 200 pessoas, primeiro não cabiam aqui na minha casa, 200 pessoas, era impossível. Claro. E se fosse ali num centro de teatro cowork, para onde eu costumava ir, 200 pessoas, enchiam a capacidade do auditório, ainda ficavam pessoas em pé. Portanto, mesmo que esteja só uma pessoa, é muita gente, porque quando nós vamos sair com alguém para uma conversa de café e estamos com outra pessoa ao lado, devemos nos focar na outra pessoa. Então, eu digo sempre aos mentorados que nós nunca deixamos de dar uma aula porque estão poucas pessoas ou porque está uma pessoa. Não podemos é fazer como aquele lá, uma história muito engraçada que o mentor uma vez me contou, foi que era um tipo que dava sermões e normalmente tinha muita gente lá na igreja, não sei, e então só apareceu lá um que era um cowboy e ele então atolou ali com o sermão que o homem quando saiu disse, epá, não era preciso tanto. Eu vim sozinho assistir, não era preciso ter-me dado aqui o sermão, como se tivesse aqui uma, Claro. uma plateia completa. Portanto, nós também temos que saber dosear, mas eu, com muito gosto, vou, até vou partilhar mais do que se tivessem mais pessoas, porque vai ser uma conversa mais intimista. Só peço é que me avise se o som não estiver bom, porque o meu computador avariou, foi para reparação, o meu irmão emprestou-me este e as colunas dele não estão boas. E então eu tenho estado a trabalhar com os auriculares, mas a certa altura os auriculares parece que não, o som deixa de estar bom. Então depois avise-me. Está bem, tá. Ok. Mas a conversa que nós vamos ter aqui hoje é sobre a questão de nós, quando começamos a trabalhar como mentores, eu trabalhei muito tempo como consultora de empresas, mentor está mais vocacionado para trabalhar com profissionais ou dentro das empresas com equipas num relacionamento um bocadinho também mais intimista de mentor, mentorados e uma relação assim mais informal do que uma sessão de consultoria numa empresa, Naturalmente. é natural, mas eu agora pedi um raciocínio. O que é que eu ia dizer? Bom, eu vou recomeçar. Que eu estava a dizer que eu, quando fiz a transição da minha carreira de consultora de empresas para mentora, e isso aconteceu, na altura do Covid, quando toda a gente teve que fazer a transição, e eu também vi-me obrigada a fazer a transição. Claro. Nunca eu pensei, nessa altura, que isto ia ser a minha profissão de eleição, entre as várias áreas, Claro. porque continua a ser aquela que me dá mais disponibilidade para ter tempo para mim, para estar onde eu quiser, não é obrigatório estar em Lisboa, para poder definir os meus horários. Eu raramente marco reuniões para segundas e sextas. São dias que eu tento guardar para preparar o que vai acontecer na semana, estudar, eventualmente até utilizar a sexta-feira à tarde para ir a Lisboa visitar a minha mãe. Ou seja, hum,
tenho flexibilidade completa de horários e liberdade financeira. Porquê? Porque no método que eu ensino é a partir de 1.000 euros por cliente por projeto. E é o mínimo. E é o mínimo. Porque tudo muda quando nós começamos a ter a coragem de dizer que o nosso preço é tal e não sermos sensíveis às chantagens de redução de preço. É Porque eu verdade. agora tenho aprendido nos últimos anos que quando tentam, são poucos, mas quando tentam, no caso na consultoria de empresa, quando as empresas tentam baixar o valor, aquilo que eu faço é, eu digo sim senhora, e eles ficam muito contentes, sim senhora, mas eu vou reajustar a minha proposta para este novo valor. Então, o que é que eu faço? Eu vou reajustar a proposta e aquilo que eu vou é entregar menos alinhada àquele valor que me estão a propor. Ou seja, aquela proposta inicial que eu defini para aquele valor, eu altero-a completamente, porque eu já não posso prestar o mesmo serviço pelo mesmo valor. Vamos supor que eu tinha enviado uma proposta que eram 3.000 euros. E agora dizem-me que o meu valor é só 1.500. Então aquilo que eu faço é, eu reajusto a proposta aos 1.500, só que esse reajuste tem um grande impacto no resultado final que o cliente vai ter. E depois eu explico isto, que é, muito bem, eu até poderei Claro. reajustar, só que aquilo que vai obter após esta sessão de consultoria não se aproxima daquilo que estava previsto com a proposta inicial. E então o que é que acontece? Normalmente a empresa, quando olha para aquilo e vê que de facto é uma proposta completamente diferente, com muito menos outputs, com muito menos conquistas de resultados, vai revisitar a proposta inicial. E às vezes E é quase, preciso, Ana. e quase É- sempre o que é que acontece? Dizem-me, olha, tivemos a ponderar e de facto, para ter só isto que nos está a propor com 1.500, nós então preferimos voltar à proposta de 3.000 e sim senhor, afinal isto faz muito sentido. A Ana faz consultoria ao dia ou faz por hora? Ou é conforme o caso? Não, não, não. Eu faço consultoria por projeto, por resultado. Ah, Mas ok. depois, aquilo que eu faço é, para eu chegar ao orçamento, aquilo que eu vou fazer é contabilizar todo o processo que vai ser de Sim, sim. trabalho e todas as horas que eu vou investir nas várias etapas do projeto, atribuo valores por hora diferentes, porque, por exemplo, o cliente não tem nada a ver que eu tenha que fazer uma pesquisa a mais demorada ou que eu tenha que Claro, ir à procura de casos de estudo. Ou, portanto, eu tento definir valores hora diferentes consoante tarefas diferentes que eu estou a realizar para depois chegar àquela resolução daquele problema que o cliente tem e depois então monto a proposta, tendo por base todo esse tempo que eu vou investir. Também considero o tempo nas viagens, se for necessário, claro. uh, o tempo da prestação de serviço online ou em pessoa. Então, depois isso tudo dá um valor, que é o valor final da prestação do serviço de consultoria. Ou seja, nunca é um atirar do valor à parede, não é? Não é. Certo. Há sempre uma Certo. lógica por trás Claro e que sim. e a primeira coisa começa em definir qual é o meu valor de prestação de serviço hora para o meu valor máximo, o meu teto. E depois, a partir daí, não é? Eu vou baixando no sentido de tenho, claro que eu numa deslocação, não é? Vou daqui a Braga, demoro 5 horas. Nessas 5 horas não vou faturar o meu valor por hora de consultoria, é o valor por hora de deslocação, Claro. não é? Mas não deixa de ser tempo que eu Que está a tem- investir, é um tempo que tem um custo de oportunidade, porque enquanto eu vou 5 horas no comboio, não não vai posso para outro estar a fazer sítio. outras coisas, não é? Claro. Uh, Mas na questão da mentoria, nós também, a dificuldade que as pessoas têm é considerarem que já são credíveis e têm autoridade suficiente, é o tema da nossa sessão 2 para pedirem aquilo que será justo, não é? Porque
as pessoas não têm coragem de. Aquela história que há de sempre, que é eu aperto um parafuso num minuto e levo 1000 euros. E a pessoa Pois, diz-me, é só um minuto por 1000 euros? Então, mas isso é muito dinheiro, pois, mas eu passei os últimos 15 anos, ou 20, ou 25, para saber que é exatamente aquele parafusinho ali a parafusar. Portanto, eu tenho é que ter essa coragem como mentor de dizer assim, não, eu sou capaz por causa da minha experiência, do meu conhecimento, daquilo que eu já vivi, de chegar ali e resolver aquele problema rapidamente, àquela empresa ou àquela pessoa que é um profissional, e portanto eu tenho a coragem de dizer ao mundo que o meu valor é este. E então é aí que tudo muda, não é? Porque nós temos, eu nunca tive esse problema, mas em geral, não é? Os profissionais mais experientes têm muita, quando passam de trabalhar por conta de outrem para trabalhar por conta própria, têm muito medo de pedir o seu valor justo. E então andam aqui a é verdade. fazer aconselhamentos por, por moedas, não é? 100, 200, 300, 500, quando não um mentor em Portugal não pode trabalhar por menos de 1000 euros a partir de 1000 euros. A partir de é o valor justo para ele, não é? Por isso, a profissão, mas vamos começar pelo início, que é a questão da autoridade. Exato. Eu sou de uma geração que, para se ter autoridade, nós tínhamos que ter um curso superior, ou mais do que isso, tínhamos de estar a trabalhar numa empresa com um cargo que nos desse uma série de Visibilidade. regalias com É, visibilidade. Portanto, nós tínhamos o carro da empresa, o é verdade. telemóvel, o seguro e tal. E isso então lá nós nos sentíamos, não é? Isso era o pico da autoridade, era o carro da empresa. Isso é que era. E, portanto, quem nos dava a autoridade não éramos nós próprios, porque nós próprios nem sequer comunicávamos essa autoridade. Era o Não. cargo que tínhamos, eram as regalias que tínhamos, era o canudo que nós tínhamos. Só que isso, entretanto, não é? Mudou. Não quer dizer que a formação, o carro, o canudo, etc., mas as gerações mais jovens vêm se afirmar no online com muito menos experiência, com muito menos formação, mas com muito mais desenvoltura em É comunicar verdade. no online. E essa desenvoltura ao comunicar no online é uma ilusão de que aquela pessoa tem muito conhecimento, muita experiência, muita prática, quando na verdade isso é um castelo de nuvens, porque aquela pessoa muitas vezes não teve ainda tempo de vivenciar aquilo que outros mais velhos, pelo curso natural da sua história, já tiveram a oportunidade. Então, nós confundimos ter autoridade com uma pessoa ter muitos seguidores no Instagram ou no LinkedIn, ter muita visibilidade nos posts, a pessoa. E achamos que aquela pessoa é um expert, porque ela cria muito conteúdo sobre um determinado tema, quando muitas vezes nós estamos a ser um pouco enganados, porque aquela pessoa é simplesmente uma pessoa que aprendeu a técnica de comunicar online, que até pode ter um gestor de redes sociais que a ajuda, Perfeitamente. e que até pode ter. Está aqui a Viviana a assistir, que trabalhou há algum tempo comigo como editora de vídeo, que pode ter um editor de vídeo que faz uma edição espetacular e que cria uma imagem muito profissional da pessoa. É a forma como a pessoa se veste, se apresenta, uma série de estratégias que fazem com que os mais de 40 que não estão tão familiarizados com a comunicação no digital se sintam desfavorecidos e com menos coragem de pedir. Por dizer assim, mas como é que eu agora que venho de trabalhar de uma empresa por conta de outrem, ou como é que eu agora que presto aqui serviços no presencial, sou contabilista, e agora vou para o online, ninguém me conhece, como é que eu vou chegar lá e dizer, eu sou mentor e a minha mentoria são 3000 euros por mentorado? E aquilo que eu quero, a primeira coisa que eu quero e que eu fiz comigo, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós temos de ter uma certa esperteza estratégica de criar autoridade percebida, ou seja,
Nós já temos o conhecimento, já temos a experiência, nós já realmente ajudamos pessoas a resolver problemas nos sítios onde trabalhamos, na nossa atividade. Já há pessoas que entraram em contacto connosco, com certeza que o Rui também já lhe aconteceu isso. Olha, como é que tu fazias nesta situação? Ou podes-me ajudar aqui, que tu tens experiência nessa área? E nós já, mesmo sem ninguém nos pagar nada, já falámos com um amigo, ou com o irmão, ou com o namorado do irmão, Perfeitamente. e já demos o melhor de nós e não recebemos nada por isso. Portanto, essa é uma primeira pista de que já há pessoas que veem em nós um mentor, só que nós ainda não o dissemos ao mundo. Agora, nós temos é que vir para o online e trabalhar com as mesmas armas que outros que já cá estão, com mais visibilidade do que nós, já estão a trabalhar. E uma delas é a autoridade percebida, é como é que os outros nos veem. E eu aqui quero dizer uma coisa, que é, não há nada, não há nada que dê mais autoridade a um profissional do que vê-lo a falar em público, do que vermos que ele tem uma plateia a escutá-lo, quer seja a dar uma aula, quer seja numa palestra presencial, quer seja num webinar, não há nada, nada que dê mais visibilidade, credibilidade, autoridade do que essa imagem ou esse vídeo. Eu, quando comecei a minha carreira, não de mentora, de consultora, a primeira coisa que eu fiz foi: eu vou criar as minhas oportunidades, para eu me colocar na posição de eu falar para outros. Como? Organizando, ninguém me convidava, porque lá está, eu não tinha essa autoridade percebida. Então, se ninguém me convidava, o que é que eu fiz? Eu organizei as minhas próprias sessões ao público, gratuitas, para eu partilhar um pouco do meu conhecimento a quem quisesse vir e desta forma eu me começar a posicionar no mercado como uma referência naquela área. E eu não posso ficar à espera que alguém algum dia se lembre de me convidar, porque isso não vai acontecer, não é? Se eu não der os primeiros passos e a colocar-me eu numa situação de partilha de conhecimento com os outros. Portanto, uma das coisas que eu faço com os meus mentorados é precisamente isso, online ou no presencial, criar situações em que eles tenham de se apresentar às pessoas, às empresas ou quem seja o perfil do seu público ideal, partilhando o seu conhecimento adquirido da experiência gratuitamente. E depois nós recolhemos essas imagens que são verdadeiras, que são reais, ou seja, nós de facto vamos lá e trazemos essas imagens para as redes sociais e publicamos no Instagram, no LinkedIn, e isso só, só com esse pequeno gesto, não é? Isso dá logo, ajuda logo a trazer aqui um salto de autoridade percebida gigante. Gigante. Eu fiz isso agora recentemente com uma mentorada minha que já há muito tempo que tinha tido uma agência de comunicação, ela já há algum tempo que não estava no ativo. E o facto de termos ali uma plateia a escutá-la, lá falar da sua história, daquilo que, da sua experiência em certos casos específicos que ela abordou, trazer toda essa narrativa para as redes sociais, isso já contribuiu para conseguir obter uma oportunidade específica com uma determinada entidade, que ao ver, não é? Obviamente, ao ver essa dinâmica percepciona logo aquela profissional mais velha, mais de 40, como já estando outra vez no ativo e como sendo uma pessoa credível que vale a pena contratar. Portanto, nós às vezes, nós temos de, ao vir para o online, é o que eu quero dizer, também trabalharmos com certas estratégias e táticas que nos vão dar essa visibilidade, essa credibilidade que nós, quando começamos, podemos não ter. Porque não estamos a usar, por desconhecimento, as mesmas armas que outros mais jovens estão a utilizar. Então, há
essa autoridade não vem dos seguidores, porque a partir do momento em que nós criamos essas oportunidades para termos essa visibilidade, naturalmente vamos falar de coisas que sabemos fazer, que já vivenciamos, que para nós são naturais, e portanto as pessoas vão se perceber rapidamente que esta pessoa sabe daquilo que está a falar. Ou seja, nós não temos que interpretar um papel em como somos os mega experts da vida, porque nós já estivemos ali a fazer aquilo que estamos a dizer. Não é? Nós não temos que dizer, eu já resolvi esta situação financeira difícil em uma empresa e isto correu mal, isto correu bem. Não, porque eu realmente já não tenho que, eu não tenho que imaginar uma situação fictícia, eu já vivi aquilo na pele. E, portanto, eu já posso partilhar com os outros que, de facto, vivi aquilo na pele e como é que eu vou resolver aquilo. Eu estava a dizer a uma mentorada que estava a dizer que nós, quando fazemos um lançamento online, por exemplo, só há dois momentos de vendas principais, que é nas primeiras horas e nas últimas horas. Tudo o resto, no meio, não acontece nada. E ao invés de nós acharmos que aquilo é uma situação desesperadora, devemos considerar como uma oportunidade para entre o início e o final das vendas, nós podermos ainda ter uma nova oportunidade de voltar a apresentar o nosso produto, o nosso serviço. Mas porquê é que eu sei isto? Porque eu já vivi isto. Eu já vivi o desespero de, entre a primeira venda e a última, não acontecer nada. E como já vivi isso e já percebi como é que eu posso resolver isso da melhor forma, ou seja, como é que eu posso dar a volta a uma coisa que é menos boa para torná-la em algo que é bom, Uhum. que é voltar a ter oportunidades de pitch, voltar a corrigir aquilo que eu não fiz bem, voltar a ativar os meus canais de contacto, etc. Como eu já percebi, eu já posso partilhar isso sem transpirar, sem suar, sem medo, não é? É natural. Por isso é que eu costumo dizer que ser-se mentor é muito mais fácil do que ser-se consultor, porque o consultor não é suposto ter vivido tudo aquilo que está a Não. partilhar com os outros. O consultor tem conhecimentos técnicos que lhe permitem resolver um problema específico do cliente, mas ele não tem necessariamente que ter passado por isso, ele não tem necessariamente que ele próprio ir contar a sua experiência. Isso não faz parte. Ele pode ter experiência de outros clientes, mas aqui no caso da mentoria, nós vamos contar aquilo que nós já vivemos ou pessoas muito próximas, mas é sobretudo, é mais uma partilha pessoal do que outra coisa, entre o mentor e os mentorados. E vai haver coisas que nós vamos partilhar que correram bem e vamos também partilhar os nossos erros com sinceridade. Olha, Claro. já me aconteceu fazer isto assim, assim, não correu bem, porque não vais por aí, não é? Porque Pois. isso, por aí, por esse caminho, eu não te recomendo, porque eu já fui por lá e correu mal, por esta e por esta razão. Portanto, tem cuidado. Então, estamos a evitar à pessoa de cometer um grave erro e de ela depois ter dificuldade em se levantar, porque nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de Exatamente. aprender com os erros. Há pessoas que a forma mais fácil de verem no livro de um erro é nunca mais fazerem nada relacionado com aquilo. Nunca mais fazer um lançamento, nunca mais ir fazer uma venda, nunca mais se pôr numa zona de desconforto, porque nunca mais querem passar por aquilo, não é? Eu já fiz um lançamento há 4 anos atrás, parecia que tinha corrido tudo bem, eu não vendi nada. E eu depois, quando fui desconstruir o porquê, cheguei à conclusão que aquilo que eu estava a vender não estava estruturado de uma forma clara e aliciante para quem ia comprar. Então, eu tive que mudar algumas coisas naquele produto, não muito. Uma delas foi o nome. E no lançamento a seguir, com pequenos ajustes, o produto vendeu e a estrutura nem era tão diferente assim. O nome e a promessa, ou seja, uma frase que nós utilizamos para dar corpo ao nome do produto, a promessa tinha que ser mudada para ser mais clara. Então, nós temos de pensar assim: será que eu
posso ajudar especificamente alguém a resolver algum problema dentro daquilo que é hoje a minha experiência? Será que as pessoas já alguma vez me procuraram porque acharam que eu era a pessoa certa para se aconselharem em algo? Porque a partir daí, qual é o caminho que nós vamos seguir? Nós vamos escolher exatamente o nicho específico que vai ser a nossa mentoria. Quando a nossa mentoria ela é um bocado ambígua e abstrata, o que pode acontecer é que as pessoas não reconhecem imediatamente que eu os vou ajudar especificamente naquele caso. Então, eu tenho de especificar, se calhar, um bocadinho mais o meu nicho de atuação para que o público se reveja mais e ache com maior clareza que esta pessoa é a pessoa certa para resolver este problema que eu tenho. Então, muitas vezes, eu tenho que nichar mais, especificar um pouco mais. E é aí que está muitas vezes o grande erro de quando se começa uma mentoria, é ela ser muito abrangente. E aí, sendo muito abrangente, agrega pouco ou menos valor. Verdade. Depois, estudar e ter a certeza que aquela mentoria é para aquele público, sem dúvida, o veículo mais acertado para ele conseguir resolver o problema. Então, eu tenho que perder algum tempo a estudar esse público, porque muitas vezes eu estou a oferecer aquilo que é certo para mim, ou seja, eu estou a oferecer a minha capacidade de resolver aquele problema, o meu conhecimento, mas para um público que não é o certo. E então, eu até já encontrei a minha verdadeira vocação, eu até já realmente descobri aquela área específica onde eu vou atuar, mas estou a oferecer aquilo para pessoas que não são as pessoas certas. Enquanto não se fizer esse match entre uma coisa e a outra, eu não consigo começar a vender a minha mentoria. Este é o primeiro ponto. Depois, é criarmos uma mentoria para empacotar o nosso conhecimento que seja o mais viciante possível. Ou seja, seja quase que uma viagem com várias estações em que a pessoa vai parar para se exercitar na prática o que está a aprender, mas que seja uma viagem viciante, que seja uma viagem que a pessoa, aos poucos, que vai parando em cada estação, vai construindo a solução para o problema final, pela qual a pessoa nos procurou. Então, o trabalho que nós temos que fazer como mentores é criar esse roteiro dessa viagem viciante, que, partindo daquilo que nós sabemos. Ou seja, nós temos que pegar naquilo que nós sabemos, darmos nós próprios e estabelecer curso com as variações até o momento que a pessoa consegue resolver o problema pelo qual nos procura e de uma forma divertida, viciante. Agora é que estou a ficar sem som, Ana. É, agora chegou a, Agora estou a ouvi-la. chegou a altura de eu mudar aqui de Ah, sistema. ok. Que é divertido para nós e depois é divertido para as pessoas, porque nós temos que ter uma sequência em que o nosso conhecimento é entregue, que seja viciante, divertido, quase como sendo uma série de Netflix, em que Eu a pessoa percebo. anseia passar para o próximo episódio. Querer sempre ter aquele desejo de ver mais. Ou como ler um livro, que a gente está a ler um livro. Chegar à primeira sessão e atolar logo a pessoa de uma maneira que ela já nem, que ela sente uma grande ansiedade, porque Exato, assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir já, não é, absorver isto tudo. exato. E agora como é que eu vou passar já? Nem quero vir à próxima sessão, porque A se pessoa isto, fica logo assustada. não, nós temos de tornar este processo de partilha da nossa experiência muito interessante e leve. Não é, e tem que ser uma experiência leve para nós e leve para quem está a assistir.
Então é um momento que nós normalmente, sendo profissionais, com muita experiência e com muito conhecimento, obviamente que nós sabemos que sabemos, mas não sabemos como ensinar aquilo que sabemos. Porque nós, nos papéis que tivemos previamente nas empresas ou prestar serviços no presencial, nós não tínhamos essa necessidade de explicar ao outro como é que eu resolvia uma determinada situação. Eu simplesmente ia lá e resolvia. E aqui a diferença é que eu vou ter que explicar aos outros como é que eu faço. Como é que eu faço para eu conseguir aquilo que o outro quer? Como é que eu faço? Ou o que é que eu faço que vocês não devem fazer? Que também é uma. Porque a relação entre o mentor e o mentorado é muito saudável porque há muita verdade. Nós não escondemos que não sabemos tudo e não escondemos que também já cometemos muitos erros e que através desses erros, em geral, é quando surgem as melhores aprendizagens e os momentos de maior crescimento. Pelo menos comigo foi assim. Nas alturas em que eu vendi menos, foi quando eu aprendi a vender melhor. Porque eu tive de realmente fazer um mergulho e dentro de mim e ir encontrar, não é, os melhores argumentos, os melhores métodos, as melhores estratégias para realmente fechar as vendas. E isso, normalmente, esse processo que até, de certa forma, acaba por ser técnico, mas também às vezes um pouco criativo, é que é fascinante. E eu contar uma breve história. Eu tenho um método de, pronto, a fórmula de lançamento é uma fórmula que foi inventada pelo Sr. Jeff Walker e que depois um brasileiro, Érico Rocha, adaptou para o mercado português e que hoje muita gente utiliza para lançar produtos digitais, mas cada pessoa com os seus tweaks, com as suas especificidades. E uma das coisas que eu inventei para a minha versão da fórmula de lançamento foi um homem que é dono de uma geladaria aqui em Évora que me ensinou, que não tem nada a ver, que foi uma situação que se passou, que eu achava muito estranho, porque é que o homem chegava ali às 10 horas e 30 da noite e fechava a geladaria e, e tinha uma fila descomunal na rua onde ele tem a geladaria e o homem pura e simplesmente começava a tirar as cadeiras, começava a limpar, a fechar a máquina do café, começava a fechar tudo e as pessoas ali às centenas, no verão, porque há muitos turistas, a quererem comer gelados até à meia-noite e o homem acabava com aquilo. Eu fui dizer, passei lá uma, passei lá duas, eu como sou uma pessoa muito curiosa, logo que fui meter conversa com o homem dos gelados e que aquilo fazia-me espécie. Eu disse: "O senhor, desculpe, não me leva a mal, mas eu queria saber, então o senhor tem aqui tantos clientes quer dizer, faz tudo para que as pessoas se apressem a entrar, a comprar e ir embora, tira-lhes as mesas, as cadeiras, arruma tudo, põe as correntes e quer-se ir embora no pico da sazonalidade." E ele virou-se para mim e disse uma coisa que mudou a minha vida. Ele disse assim: "Olha, é assim, minha senhora, você tem que educar o seu cliente. Você tem que estabelecer regras claras para o seu cliente, porque você também tem que ter a sua vida. O negócio não pode engoli-la. Você também tem que viver. Então você tem que disciplinar o cliente. Não é só você disciplinar-se a si próprio e levantar-se às 5 da manhã. Você tem que educar o cliente." E eu vim de lá, estava aqui com a casa toda em pantanas, estava a acabar de mudar, estava no meio de um lançamento, e eu pensei: o homem disse que eu tenho que disciplinar o cliente. Eu tenho que disciplinar o cliente. O que é que eu... E depois eu pensava só assim: eu tenho que disciplinar o cliente, eu tenho que disciplinar o cliente, eu tenho que disciplinar o cliente. Eu disse: então, eu disse, não tenho, estou aqui no meio de uma mudança, estou a fazer um lançamento, não tenho ninguém que me ajude. E se eu criasse regras para o grupo do WhatsApp por forma a conseguir dominar o grupo e não o grupo a dominar-me a mim? Porque eu tinha tinha 2,5 grupos do WhatsApp. Aliás, a Viviane estava aqui a assistir e ela viu isso. Eu disse: como é que eu vou fazer para disciplinar o cliente? Porque eu não tenho ninguém aqui para me ajudar a gerir estes grupos. Pois. Então eu comecei a disciplinar as pessoas.
E eu comecei a dominar o grupo, porque o grupo estava-me a dominar a mim. Eu não estava a conseguir gerir os 2 grupos e meio, a abrir os grupos, a conversar com as pessoas. Então, hoje, se eu hoje tenho um método de gestão de grupos do WhatsApp que eu aplico, esse grupo, esse método de gestão de grupos vem do homem dos gelados, que me disse que temos de disciplinar o cliente. Porque senão, de facto, o cliente, a certa altura, o cliente domina a nossa É vida, verdade. domina o nosso tempo. Nós deixamos de ser livres porque temos o cliente constantemente, não é, a intrometer-se na nossa própria vida, no nosso fim de semana, no nosso feriado, na nossa noite de descanso. Então é preciso ter regras claras. E, e então nós, na mentoria, nós temos de criar essas regras também para os nossos mentorados. Ou seja, eles também têm que entender que nós vamos ajudá-los, mas nós não vamos fazer o trabalho por eles. Ou seja, eu não sou a mãe, o pai do mentorado. Eu sou uma pessoa mais velha ou uma pessoa que é mais sábia, mais experiente, que está com eles a percorrer um caminho, mas eles têm 50% de responsabilidade no resultado que vão alcançar. Não é 100% de responsabilidade do mentor. Não, o mentor não pode assegurar que o mentorado vai ter resultados se o mentorado é preguiçoso e não faz nada. Então, isto acabou por ser mesmo, quer dizer, esta inspiração que nós vamos tendo da nossa história, não é? Daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vamos construindo e que depois podemos trazer aqui assim para esta profissão, é fascinante, é divertido e é leve e é bem pago. Ou seja, eu posso, é o que hoje a minha profissão é, eu estou aqui no Alentejo, posso ir para Setúbal, posso ir para onde eu quiser, eu tenho os meus mentorados, que defino quais são as horas que eu atendo uma pessoa uma vez por semana, e o resto do tempo eu não sou obrigada a mais do que a sessão semanal, ou seja, é ali que eu entrego a minha mentoria. Depois tenho um grupo de acompanhamento, mas lá está, em que eu aprendi a criar disciplina e regras para que a minha vida pessoal não seja comprometida por causa dessa intrusão, não é? Portanto, há regras que têm que ser respeitadas e o mentor tem que se salvaguardar. E, portanto, o outro tempo, depois da prestação das sessões, cada mentor é que decide o que é que quer entregar. Eu, por exemplo, quando há lançamentos, quando há situações em que eu sinto que tem que estar mais presente, eu gosto de acompanhar para que as pessoas não se sintam sós, mas é porque eu quero. Exatamente. Fazer isso, não é? Ou se eu vejo que as pessoas têm que trabalhar ao fim de semana porque têm que entregar uma aula ao vivo, eu estou presente para que eles se sintam acompanhados e não se sintam a fazer o primeiro voo sem rede, não é? Eu estou lá, se eles estatelarem eu agarro, mas sou eu que defino isso. Não, ninguém me obriga a, não é? Não é como um projeto de consultoria muito mais estrito, não é? O compromisso, não é o compromisso é sempre igual, é a garantia do resultado pesa mais sobre o consultor, ele tem mais responsabilidade ainda, ou seja, é uma prestação de serviços menos leve, mais técnica, mais dura, mais formal. Aqui é uma equipa que se cria com o mentorado e de forma leve, não é? Pega-se na mão e vai-se caminhando com ele, mas Exato. sem aquela pressão, não é? De tem que preparar isto, tem que preparar aquilo, porque aquilo que nós vamos preparar é muito intuitivo para nós. E aí. Agora, claro, há outra etapa da mentoria que também é muito importante, que é eu tenho que saber divulgar a mentoria, eu tenho que ter coragem. Porque a semana passada, na sessão 1, estava aqui até um ex-aluno meu do presencial que estava a dizer: eu até tenho a mentoria no site, o Miguel, eu até tenho a mentoria no site, só que eu não divulgo. Ela está ali
mas eu tenho um bocado, não sei se ele aplicou esta palavra ou não, mas eu tenho um bocado de aceitar Não, nós temos depois de termos já definido o nicho, de termos identificado bem o cliente ideal, de termos criado a nossa viagem, não é? A nossa viagem com o mentorado, de termos criado as regras da disciplina que têm que existir, do compromisso. Eu depois tenho que ter a coragem de vir dizer ao mundo, a minha mentoria é esta e custa tanto, porque se eu não fizer isso, as pessoas não compram. Porquê? Não é porque está num site não é porque eu ponho lá, sou mentor e dou mentoria, que eu me torno mentor. Exatamente. Eu só me torno mentor a partir do momento em que eu tenho a coragem de me vir a expor publicamente, dizendo que sou mentor, que dou mentoria, que a minha mentoria tem o valor de tal. E aí, quando nós dizemos ao mundo, não é? A primeira vez que a minha mentoria tem este valor, nesse dia é o nosso primeiro batismo em que nós nos tornamos mentores. Porque o mundo fica a saber que eu sou mentora e que o meu valor mínimo para trabalhar é aquele. Sim. E aí, eu tenho medo, as pessoas vão pensar que é caro. E então, qual é o problema? As pessoas vão pensar que é caro e depois? O que é que acontece? Se alguém achar que é caro? Depois há uma outra grande vantagem da mentoria, que é nós podemos recusar clientes. Ou seja, normalmente as pessoas não são admitidas numa mentoria só porque vêm ali e pagam. Nós temos um processo de salvaguarda muito importante, que é nós sempre temos um questionário, uma conversa com o candidato. E se aquela pessoa com quem estamos a falar nos der red flags, bandeiras vermelhas, de que aquela pessoa é complicada, de que aquela pessoa não é comprometida, de que aquela pessoa simplesmente quer pagar para ter um amigo, mas não vai fazer nada. Então, nós temos o poder de dizer: não me parece que eu seja a pessoa certa para o ajudar ou para ajudar. Claro. Não me parece, porque não estamos aqui. Eu penso que nós vamos sempre colocar as coisas do nosso lado, que é, não me parece que eu possa realmente ajudá-la a chegar onde pretende. Não sou a pessoa certa. E, de forma muito delicada, É. declinamos aquele cliente. Porquê? Porque há pessoas que vão nitidamente estragar a vida maravilhosa que é a vida de mentor. Eu tenho 5 clientes de cada vez. Eu gosto de cada pessoa. Para mim, estar com cada uma das pessoas é um prazer. Ou seja, eu gosto de estar reunida com a pessoa, de ajudar a pessoa ao fim de semana, porque são pessoas que eu posso dizer que escolhi. Exato. Imagina se fossem pessoas com as quais eu estava a trabalhar e que eu não sentia prazer em trabalhar porque eu já via as tais red flags, que Não ia correr bem. as pessoas não são comprometidas, que as pessoas não querem simplesmente pagar para estar a conversar, mas não vão fazer absolutamente nada. Não é um trabalho sério da parte delas. Elas não se vão corresponsabilizar comigo nos tais 50%. Uma pessoa com a qual eu vou trabalhar, mas que eu, cada vez que vou trabalhar, me causa calafrios. Não vamos aceitar esses clientes, porque a ideia de ser mentor é de ter uma vida leve, não é? Uma vida agradável, em que nos pagam bem para nós fazermos algo que nós já sabemos fazer e que gostamos de fazer, e não para estarmos aterrorizados porque vem aí aquele cliente que nós detestamos e vamos passar 2 horas infernais com aquele cliente. Não, não pode ser. Isso não é vida de mentor. De maneira que há pessoas que eu não aceito. Nem pensar. E faz sentido. Isso iria estragar a minha qualidade de vida que eu lutei tanto para conseguir.
Nem pensar. Então, depois, o processo da mentoria é assim, isto é a entrada, o início. Depois, nós devemos fazer o quê? Passar para um modelo em grupo. Porquê? O modelo em grupo permite-nos ter várias pessoas, eu normalmente tenho grupos pequenos, não gosto de grupos muito grandes, porque é difícil de gerir um grupo maior, não é? Temos muitas pessoas tudo ali ao mesmo tempo, não é fácil, mas um grupo. Então, passar de uma mentoria de grupo, de individual para grupo, significa que nós vamos estar a trabalhar as mesmas 2 horas por sessão, que é em geral uma hora e meia, 2 horas, só que em vez de termos uma pessoa, temos 3 ou 4 ao mesmo tempo. Eu normalmente tenho 3, 4 é o número que eu gosto. Então, cada sessão eu vamos acompanhando 3, 4 pessoas. O que é que acontece ao fim de algum tempo? Aquelas 3, 4 pessoas, elas próprias formam ali uma equipa Tem as mesmas dores? que confidenciam entre eles É. os problemas que estão a ter e eles próprios, ao fim de algum tempo, quase que apreciam mais os colegas do que o mentor. E isso é ótimo, porque estabeleceu-se ali uma união de confiança. E é muito difícil nós hoje termos pessoas de confiança com quem possamos trocar ideias, não é? Pedir um conselho, mostrar uma proposta para ver se o preço estará bom ou não. E então eles acabam por aquelas 3, 4 pessoas, criam ali um elo durante o período todo da mentoria e até depois da mentoria. E isso eu acho que é das coisas. E para nós, mentores, é muito bom. Porquê? Porque nós então passamos a ter grupos ou um grupo e em vez de ser uma pessoa a pagar-nos, em vez de ter de dar 5 sessões por semana, não é? Eu quando tenho grupos, em vez de ter 5 sessões, dou só uma. Então o que é que eu faço? Normalmente eu estabeleço a sessão à quinta ou à sexta e para mim é o melhor, e fico com segunda, terça, quarta e quinta, normalmente à sexta, para poder fazer o que eu entender, preparar a sessão, estudar, valorizar o meu currículo pessoal, estudar mesmo novos temas para transmitir aos mentorados, o que cada um quiser fazer, cada pessoa gera o seu tempo como entender. Eu normalmente aproveito para estudar e para preparar a minha sessão. E depois dou a minha sessão em grupo e a minha semana está concluída. Porquê? Aquelas 5 pessoas, ou 4 ou 3 que estão ali, pagaram o mesmo do que os clientes individualmente. Claro. Durante um período igual ou superior a pelo menos 3 meses. A partir de 3 meses. 2 é pouco, 3 é o ideal. Portanto, aqui é que se gera, começa a iniciar-se o processo da escalabilidade. Daqui passa-se para a venda de programas pré-gravados, em que a escalabilidade ainda é maior, porque eu já não tenho que estar sequer aquele dia da semana ao vivo. Eu vendo o programa e depois esclareço as dúvidas na plataforma, mas não estou ali. Certo. E então aí a escalabilidade é maior, não é? O preço médio por cliente, claro que é menor, mas o volume é muito maior, não é? É um volume maior, mas com uma grande vantagem nessa etapa seguinte, é que eu não tenho que estar presente. E aí é que se gera a maior liberdade de tempo, porque a pessoa aí não tem mesmo que aparecer, tem que esclarecer as dúvidas. Mas pode esclarecer no grupo do WhatsApp ou pode esclarecer dentro das plataformas, não é obrigatório a pessoa ter que estar ao vivo. Mas esse é uma etapa mais à frente em que eu já tenho uma maior clareza de qual é o itinerário de sucesso da minha viagem. Não é? Porque eu no início ninguém sabe, não é? Ninguém sabe. Estamos a aprender a primeira vez, estamos a aprender qual é o nosso itinerário de sucesso, qual é a nossa viagem incrível naqueles lugares que não são tão conhecidos do público e que nós é que sabemos porque já lá estivemos. Então,
É uma profissão que mudou a minha vida, claramente. Eu era aquela formadora que ia de cidade em cidade. Se eu tivesse continuado com a minha vida antiga, neste momento estaria em Lisboa, Porto, Braga, Leiria, Portimão, Funchal, lá ia eu de cidade em cidade dar as minhas formações presenciais por valores muito mais baixos. Agora estou aqui sossegadinha no Alentejo, estou aqui. Para mim isto é qualidade de vida, há pessoas que para ela qualidade Claro. é estarem sempre a viajar, há pessoas que para ela qualidade. Eu gosto muito de estar no meu cantinho e, portanto, para mim, qualidade de vida é isto: eu não tenho que me deslocar para lado nenhum. Tenho as minhas sessões, tenho 5 sessões por semana com uma pessoa de cada vez. Há alturas em que tenho os meus grupos e é assim. Não tenho nem um décimo do stress que eu tinha no passado. Isso acredita, não? Não tenho, porque eu não tenho aquela pressão que eu tinha de maneira nenhuma. Eu queria viver uma vida assim, mais tranquila. Há muita gente que me conhece do passado e lá ia eu, domingo à noite, para viagem, dar formação, às vezes era 2 dias, depois lá vinha outra vez. Ok, também pode dar online, também pode dar online, mas no online tem outra coisa, dar formações online. Dar formações de curta duração, não são mentoria, é que nós não vemos o impacto que tem o nosso conhecimento das pessoas, porque as pessoas fazem formação, vão-se embora à sua vida Exatamente. e eu não mantenho um contacto como mantenho com os mentorados. Ou seja, a formação, as pessoas vêm aqui, muito bem, tal, tchau, cada um vai à sua vida e a pessoa chega a uma certa altura, quem tem mais de 40, quem tem mais de 50, chega a uma certa altura que também tem muito, como é que eu ia dizer, muito apreço por fazer prestar um serviço que de facto muda a vida das pessoas. Ou seja, já não é só o dinheiro, é importante. Eu tenho o sonho de comprar uma casa ao pé do mar sem empréstimo ao banco. Atenção, eu também quero ganhar dinheiro e isso para mim é inegociável. Mas isto tem uma grande vantagem, que é nós conhecemos o Rui, Isabela, Sara e nós vemos a pessoa que chegou e a pessoa que concluiu a mentoria, que ganhou asas e que agora voa sozinho. E isso é aquele tal propósito que eu não tinha até aqui. Não tinha. E isso mudou muito o gosto com que eu trabalho. Eu já gostava do que fazia, mas agora ver o patinho feio, o cisne, é maravilhoso, não é? Porque as pessoas acham sempre que são menos do que aquilo que são. E não é É verdade. verdade. Uma pessoa não é porque tem mais de 40 anos que só porque não sabe fazer determinadas coisas que já não se deve valorizar, não valoriza. E esta história do mercado de trabalho já nos querer, pá, nós não precisamos do mercado de trabalho para nada. Se soubermos trabalhar online, eu hoje, se fosse concorrer a uma posição, ninguém me aceitava no mercado de trabalho. Eu não conseguia arranjar emprego em lado nenhum com a minha idade. Mas aqui eu consigo, ninguém sequer questiona a minha idade. Não. As pessoas querem é que eu as ajude a chegar onde elas pretendem. Exatamente. Se eu tenho 100 anos ou assim, não interessa. Interessa é que elas querem, no fim da mentoria, elas querem que querem conseguir aquilo. Se elas conseguirem aquilo, se eu tiver 150 anos, é indiferente. Tudo certo. É verdade. No entanto, no mercado de trabalho seria discriminada, velha, É. desatualizada. Já não é boa para trabalhar, queremos pessoas mais jovens. Isso é coisa do passado. Hoje eu olho para aquelas pessoas que, sinceramente, não é para me gabar, mas eu olho para aquelas pessoas que têm determinados cargos e sofrem porque têm uma vida que não é fácil, não é? Têm muita responsabilidade, têm muito peso em cima delas. E eu estou aqui sossegadinha da minha vida, ganho muito mais do que eu ganhava como quando era diretora de marketing, mas muito mais, pelo menos 3 vezes mais. 3 vezes mais.
E então eu estou aqui sossegadinha, agora levanto, vou beber um chazinho, venho, venho aqui assim tratar aqui das minhas coisinhas, não tenho aquela pressão de não, vou um passeiozinho a pé, para apanhar o selinho ainda, já não tenho mais nenhuma sessão. E, no entanto, ganho 3 vezes mais do que um profissional que tem esse peso em cima da cabeça. E é verdade. Ora, a vida é curta. A vida é curta. É verdade, Ana. A vida é curta. E era isto que queria partilhar hoje e fiquei muito satisfeita de estarmos só nós dois aqui à conversa. Para mim também foi um gosto e eu ainda estou a dar estes passos, claro, e quero também pôr isto em prática, ainda não consegui, mas da mentoria isto faz-me sentido, a mim faz-me sentido, porque é uma coisa que me identifico, tal e qual, como a Ana. Ver os outros crescerem, poder acrescentar, ver, ainda não, mas é por isso que também vou aprendendo e os insights para saber quais são os passos que tenho que dar e como é que vou começar a estruturar isto, embora eu tenha uma noção, mas claro, é sempre bom ouvir. Lá está, quem já passou, quem já está a fazer, os resultados que já está a ter, e isto para mim também se identifica nesse sentido. Não é? E para mim também é muito gratificante ver o outro passar do estado A para o estado B, se quiser, a evolução onde ele quer chegar e podermos acompanhar e participar desse processo. Portanto, para mim isso faz todo o sentido. Obrigada. Obrigado eu, Desejo um excelente fim de semana. para si também. Tenho que ir daí dar um passeiozinho para apanhar um bocadinho Também faz falta. de vitamina D. Pois é, tem que ser. Aqui não falta. Olha, só tenho pena de não ter uma varanda. Porquê que eu não tenho uma varanda? Já viu? Aqui era uma varandinha, mas não tenho. Tenho assim um varandinho, mas não tenho possibilidades de pôr uma cadeira nem nada. Então Tem que ir à rua. tenho que ir à rua para apanhar mais Não, vitamina. mas é preciso, é preciso. É preciso. A gente tem que valorizar isso. Porque hoje, por exemplo, já tive 2 sessões, porque tenho 2 lançamentos ao mesmo tempo e então tenho de apoiar estas pessoas que estão agora Claro. aulas em direto. Então, hoje já tive 2 sessões e ainda não pude ir à rua, mas agora vou aproveitar um bocadinho. E ainda dá para aproveitar que agora depois a seguir dizem que já vem mau tempo outra vez, ou pelo menos a partir da manhã acho que as coisas vão ficar outra vez mais enubladas. Portanto, Parece que sim, parece que sim. portanto, ainda dá para aproveitar. Um abraço, fique bem. Igualmente, Obrigada pelo seu apoio, a sua simpatia. E igualmente, e pronto, tudo correr bem. A gente vemos, vai se encontrando. estamos sempre a encontrar por aí nas redes. É isso, a gente vai se encontrando. É isso mesmo, Ana. Obrigado. Obrigada, obrigada. Vá, obrigado. Bom fim de semana. Adeus.